próximo crime é o peculato mediante erro de outrem. Todo mundo lendo. 1, 2, 3. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer atividade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Pronto. Gente, o peculato como é o qual? Aquilo que eu pego, que eu tinha posse ou que deixaram para eu guardar, certo? Nesse caso aqui, é aquele funcionário público que recebe por engano, que alguém enganado deixa com ele alguma coisa que não era para entregar. Aí ele vai e pega. Alguém que paga mais uma conta, ele vai e pega a diferença, né? Isso é peculato mediante erro de outro. Então, vocês viram quem lembra quais são as modalidades de peculato? Peculato normal, o segundo, o terceiro, o peculato culposo. Quando que extingue a punibilidade? Repara o dano antes da sentença comum? E se reparação do dano for depois da sentença recorrida? O que acontece? Reduz a pena de metade, justamente. Artigo 313-A. Inserção de dados falsos em sistema de informação. 1, 2, 3. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Perfeito. Gente, esse crime aqui admite a modalidade culposa? Não. Porque você está vendo que tem que ter uma intenção aqui para cometer esse crime? Qual que é a intenção? A primeira, para... Não, a intenção dele. Qual que é o objetivo dele? Com o fim de obter vantagem indevida. Ou para si ou para outrem, ou para causar dano. Não é isso? Então, o que é isso aqui, gente? A pessoa que vai lá e insere um funcionário do Detran, insere 50 pontos na sua carteira porque você bateu no carro dele. Entendeu? Então ele entra no sistema lá e altera dados, insere dados falsos ou altera dado verdadeiro para causar dano a outro. Ou para obter vantagem. Vou dar outro exemplo. O cara do Detran que pega dinheiro para inserir ou para tirar os pontos de outra pessoa da carteira. Entendeu? Acontece muito isso. Tá acontecendo com o meu pai. Eu tenho um amigo que ele estava numa rodovia e aí o cara do Detran estava no carro normal dele e ele ultrapassou. E ele se aproveitou disso e aplicou um monte de multa e suspendeu a habilitação dele. Aí, como que você recorre de uma situação dessa? Porque você estava na via naquele horário. Aí é difícil. E aí ele aplicou todas as multas necessárias para suspender a habilitação. Tem gente mal, gente. Tem gente mal. Por isso que a gente tem que andar com os dois olhos bem atentos. É porque a Né? gente não sabe, não. Não sabe com quem que a gente está lidando. Essa semana foi pegado um caminhão com 14 milhões de multa. Sangue de Cristo. 10 anos rodando com multa. 14 milhões. Aí eu leiloar o caminhão e o restante é cobrado do motorista. Mas não pode. Porque a multa está no veículo. É o dono do veículo, da empresa. É da empresa? É o dono do veículo. Quem está o nome do veículo? Vai estar em nome de empresa. Lascou, hein? Vai cobrar da empresa, que é o dono do... Porque quando você toma uma multa e você não, o condutor não assina, a multa vai para o dono do É porque carro. agora sujou o nome. A multa já está sujando o nome? Não. Não. Já? Eu sei que se a empresa não indicar o condutor, ela paga a multa 2 vezes. É em dobro. Paga em dobro. Vamos lá, gente? Artigo... Pena, 2 a 12 anos. Olha como a pena é alta, gente. Terceiro, modificação ou alteração não autorizada do sistema de informação. 313b, valendo. Sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação
Inserir. E esse crime aqui é o quê? Modificar. O próprio sistema. Modificar não é dados mais, ó. Modificar o próprio sistema, gente. Tá? É modificar o próprio sistema que faz as coisas lá. Layout, modificar É. layout. Eu posso entrar pra lá? Pode. Tá batendo muito nervoso. Pode ser. Vocês entenderam a diferença dos crimes, gente? Então, ó, no próprio. Tá vendo o nome Iuris que a gente fala, o nome do crime aí? Em cima, o que ele fala? Qual que é o primeiro nome do crime? O 313A. É o quê? Ó, inserção de dados falsos, tá? A modificar dado verdadeiro também é crime de inserção de dados falsos, tá bom? Se você for ver aí, o nome do crime é inserção de dados falsos, né? Inserção de dados falsos. Mas se você for ver no caput do artigo, ele vai dizer modificar, alterar, inserir dados não verdadeiros ou alterar dados verdadeiros. Não tá falando isso? Não, isso está no outro, que é a modificação ou alteração não autorizada do sistema. No 313A tá o quê? Tá, inserir ou facilitar. Só inserção. Isso. É só Alterar ou excluir indevidamente. Olha lá. Tá mesmo. Também tá. Sistema autorizado. alterar ou excluir. Também tá. Aí, o que o examinador pode fazer? Na hora ele pensa aí, considera-se crime de inserção de dados. Alternativa A, excluir dados verdadeiros. Tá certo. Tá vendo como ele pode querer confundir? Porque o nome do crime é de inserção, mas a exclusão também configura esse crime. Tá bom? Gente, vocês estão vendo que os crimes eles são muito parecidos? Vocês têm que ficar atenta nessas diferenças aí. Mas excluir não é modificar? Não, eu tô falando que o nome do crime é inserir. Modificar, Lucas, é como. Ó, vou só dar um exemplo pra você. Você tem 5 pontos na carteira. Lá, ele pega e põe 7. Ele fez o quê? Modificou, né? Agora é diferente dele tirar tudo, ou dele excluir todos os seus pontos. Ou excluir um dado. Ou, entendeu? Ou você não tem nada, ele vai e insere. Entenderam isso, gente? O próximo, qual que é o crime? É mudar o próprio sistema de informação, né? Próximo crime, modificação, alteração não autorizada. Esse aqui a gente viu. Parágrafo único, todo mundo. 1, 2, 3. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para a administração. Pessoal, qual foi a diferença que a gente aprendeu de 1/3 e de 1/6? O que vocês fizeram para decorar? Quando que vai ser 1/6? Nas penas. Quando? Na falsificação de documentos, né? Nos outros você viu que não teve mais nenhum de 1/6, foram tudo de 1/3 agora? Documentos. De todos aqueles lá que tem, na parte de falsificação documental, tudo é 1/6. A parte do documento. Aí depois de peculato para baixo, que ele começa a ser de 1/3, não? Antes de peculato ele tratava de quê mesmo? Ah, tá. Pronto. Então, antes, quando se trata da parte de falsificação de documento, se o crime é praticado por funcionário público, tem aquele aumento de 1/6. Nesses outros casos é de 1/3. Tá bom? Até agora. Nesse caso aqui, esse resulta para dano, né, gente? Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. 1, 2, 3. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Pessoal, com qual crime esse aqui mais parece? Qual que você viu com essas palavras? Em razão do cargo? Ou qual que a gente viu que é mais parecido com esse? O peculato, né? Não é o peculato? Não é um pouquinho parecido? Vocês lembram? Todo mundo está lembrado aqui? Então assim, ó, esse camarada aqui é aquela pessoa que tem aqueles livros. Gente, o nosso código é de 1940. É um código assim um pouco clássico, né? Hoje isso aqui é tudo informatizado, não tem mais livro quase. Ainda tem algumas coisas, mas assim, está tudo ficando digital. Daqui uns dias eles vão fazer algumas adaptações nisso. Mas, como que funcionava? Antigamente você vinha tirar, ainda hoje em alguns cartórios tem isso.
Você vem tirar o processo, você assina o livro. Devolveu o processo, assina de novo, né? Então, o que podia acontecer? Às vezes tem processo de milhões e milhões de reais. Se o advogado conseguir fazer aquele processo ficar um ano parado, ele ganha muito em cima daquilo. O que ele faz? Dá 50 mil para o escrevente. O que o escrevente faz? Dá o livro para o processo, ele leva, depois ele esconde o livro. Ninguém sabe que ele levou o processo. Sumiu o processo. Então, para evitar esse tipo de coisa, é que tem esse crime aqui. Então, tanto faz ele extraviar o livro, né? Quanto e outra coisa, a pessoa tem que ter a guarda desse livro. Não é qualquer pessoa entrar lá e pegar o livro, tá? Ele tem que ter a guarda. Ele pode se sonegar ou inutilizá-lo. Sonegar é quando uma pessoa pede, você não dá, você está sonegando. Inutiliza é você derrama café em cima para ninguém ver, é você não vai levar, não vai extraviar, mas ele está lá e você deixa de uma forma que torna ele inutilizado. Derruba ele dentro do balde de limpeza, do sabão, aí perde as informações, você vai inutilizar esse livro. Então, incorre nesse crime. Claro que a pessoa tem que fazer isso aqui, gente, com uma intenção de obter algum proveito. Ele falasse que aqui não, não, né? Mas aqui não tem a modalidade culposa, tá? É só dolosa. Então a pessoa tem que querer fazer isso. Tá bom, gente? Não é do nada. E ninguém vai inutilizar o livro também por acaso, né? A questão do extraviar e do peculato não seria a mesma coisa? Não, porque o peculato é você se apropriar. Aqui ele pode extraviar, pegar e jogar fora. Entendeu? Ele pegou o livro e jogou no lixeiro. Entendeu? É diferente. O peculato você se apropria do bem. Agora, se ele pegasse esse livro para ele, tipo, para vender, porque é um livro que vale, que tem papel moeda, aí seria peculato. Então, assim, tudo você tem que ver a intenção. Claro que na prova eles não vão entrar. Isso aí, gente, é questão que a gente discute no caso concreto, quando a pessoa faz isso, né? Aí cai um processo lá. Ele pegou para vender o livro porque era pesado, vendeu para reciclagem. Tipo assim, uma hipótese, né? Aí entra no peculato. Pronto, vou dar um exemplo. Um tablet que tem essas informações do livro, a pessoa pega e rouba um tablet. É peculato, gente. Agora, se ele pegou esse tablet para esconder essas informações, aí entra nisso aqui. Isso aí não vai cair na prova, mas num caso concreto pode ser que você se depare uma vez ou outra com isso, tá bom? Isso aí nada a ver se é digital. Não, ele fala livro, Diana. Mas aí não entra se a pessoa entrar e apagar o arquivo? Não tem? Entra no outro crime anterior, inserção de dados falsos. Qual que é o próximo? Excluir emprego irregular de verba. Gente. Alguém sabe já me falando isso aqui no Brasil? Não. Emprego irregular de verba. Esse aqui é um desvio de finalidade, gente. Muito conhecido como desvio de finalidade. O outro crime de inutilização de livro público é um crime comum ou próprio? Por quê? Bruno, por quê? É isso mesmo. Se valendo da função que ele faz isso, tá? Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Valendo. Dar as verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei. Pronto. Isso aqui, gente, é o famoso desvio de finalidade. Vocês veem que aqui é diferente da apropriação? Ele não está se apropriando. Só que às vezes chega lá 300 mil na escola para comprar merenda. O diretor vai e compra a cadeira. Ele não deu uma destinação diferente? Isso foi um desvio de finalidade da parte dele, não foi? Aí entra nesse crime aqui, tá vendo? Por quê? Porque o dinheiro público só pode ser gasto naquilo que a lei fala, é a lei orçamentária. Então a lei orçamentária ela vai dizer, olha, tanto para isso, tanto para isso. Cada centavo do dinheiro público ele tem que ser previsto em lei a sua destinação. E aí quando você dá uma destinação diversa daquela que é definida na lei, então você vai estar incorrendo nesse crime. Entenderam isso? Você vê que aqui ele continua empregando no próprio interesse público, no próprio poder público, só que diferente daquilo que a lei previa. Por isso que a pena é mais simples, de 1 a 3 meses e multa. Ou multa, né? Concussão, 1, 2, 3. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vontade
esse artigo aqui despenca em prova. Eu falei que o peculato ele é semelhante a furto, né? Ai, valeu. E esse aí é semelhante a quê? A roubo. Você está vendo que ele emprega violência nisso aí? Ó, vamos lá. O que ele está fazendo? Exigindo, é um meio de coação, não é? Ele não está pedindo. Tá. Ele não está exigindo. Ele está exigindo. Ou ele não está pedindo. Ele está pedindo? Está solicitando? Não, ele está exigindo. E nem pegando escondido. Ele está. Agora, gente, esse crime é crime próprio ou comum? Quem pode cometer ele? O funcionário público, não é? Em razão do cargo. Sabe o que acontece, gente? Tem pessoas que sabem que vai assumir o cargo. Vou dar só um exemplo para você. Um promotor de justiça de Guarulhos se aposenta. Faz de conta que é uma comarca pequena, só tem um promotor. Aí, esse promotor se aposenta. Vai vir o outro que tomou posse e vai entrar em exercício essa semana. Ele ainda não assumiu. Mas ele chega no cara que tem um processo e diz assim, olha, você está sendo acusado disso. Você me dá 100 mil reais que eu não te processo. Ele não assumiu ainda. Mas aí, isso aí você está vendo que tem uma ligação com o cargo que ele vai assumir? Olha, por isso que ele fala, olha, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la. Mas em razão dela. Então vocês dizem que tem que ter uma ligação com a função que ele vai exercer. Todo mundo entendeu isso? Bem simples, né? Dúvida? Não. Excesso de exação. Alguém sabe aqui o que é exação? É tributo, gente, imposto. Ó, depois vocês têm que saber a diferença entre peculato, concussão, excesso de exação, corrupção ativa, passiva, porque essas coisas assim são parecidas, mas uma palavrinha muda, e aí na prova, qualquer dia, para vocês terem uma ideia, a diferença de corrupção ativa ou de corrupção passiva para concussão é a palavra exigir. Na corrupção passiva é solicitar, ou receber, ou aceitar suborno. E aqui você exigir o suborno, tá? Exigir a vantagem, exigir suborno não. Excesso de exação. 1, 2, 3. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, se sabe ou deveria saber o indevido, ou quando devido, entrega na cobrança, meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Tenha 3 a 8 anos. Gente, o que vocês têm que lembrar aqui? Exação. O que significa exação? Tributo. Nossos tributos não são exacerbados, gente? Não são? Então lembra dessa exacerbação, que aí você vai lembrar do exação, tá bom? Quando que o funcionário público comete o crime de exação? Ele está exigindo aqui, não está? Não, exigir não. Ele cobra. Cadê? Exige. Pronto, ele exige tributo que ele sabe que não era devido. Ele sabe que não era devido. Eu não estou devendo meu PT, mas ele está lá exigindo. É excesso de exação. Ou se ele, na hora que vai cobrar, emprega um meio vexatório. Põe lá o carro de som. Fulano está devendo R$1.500 de IPTU, não está causando vexame? Isso aí também é um meio vexatório. Então, dessas duas formas, ele comete esse crime de excesso de exação, tá bom? Eu vou pedir para a gente ler de novo, porque esse cara aqui não cai na prova, ele despenca na prova. Vamos lá? 1, 2, 3. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, entrega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Pronto, olha só. Não basta ele não saber. Ele também, o cara que vai sair para cobrar, Em nome da lei, fazer uma cobrança. e ele não tem condição de saber, ele não pode entrar lá no sistema e ver se a pessoa ainda está devendo. Ele pode entrar. Aí ele vai lá e cobra sem fazer isso. Mesmo que se a pessoa já pagou e ele está cobrando e está exigindo, mesmo que vou dar só um exemplo. Há um mês atrás a pessoa não tinha pago ainda. Aí ele pagou. Agora ele vai cobrar. Está exigindo. Mesmo que a pessoa tenha não paga. Ele pode até achar que a pessoa ainda está devendo. Só que ele tem como saber que a pessoa não deve.
Vocês viram a diferença disso? Que ele sabe que não deve, ou que pelo menos deveria saber que não está devendo. Entenderam isso? Vamos ler de novo, pra vocês pegarem. 1, 2, 3. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Entenderam? Bem simples, né, pessoal? Entendeu essas diferençazinhas aí? Parágrafo 2º, valendo. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Reclusão de... E o outro é quanto? Reclusão de... 3 a 8 anos. Tá vendo a pena que ela pode ser maior? Então assim, ó, o primeiro é se ele só exige ou cobra de forma vexatória. Aí ele corre no primeiro. Se ele pega esse dinheiro que ele recebeu de forma vexatória ou indevido e pega para ele, o que acontece? Ele incorre nesse parágrafo aqui. Entenderam essa diferença? Vamos ler de novo? Valendo! Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Entenderam? Próximo. Corpo. Essa parte do programa é mais gostosa de você tá dormindo. Vamos lá? Corrupção passiva. Tá? Cuidado com isso aí, ó. Corrupção passiva. Valendo. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Vocês viram que ele é muito parecido com qual? Com qual, gente? Concussão. Qual que é a palavra-chave de concussão? Exigir. Exigir, justamente. E esse aqui é? Solicitar. Solicitar. Vocês viram os verbos? Isso aqui que a gente chama de núcleo do tipo penal. Esse aqui, ó, esses verbos. Tá? Então vocês prestem bem atenção nisso. Esse aqui ainda traz mais alguma coisa. É o funcionário público. E assim, ó, vou dar só outro exemplo. Vamos usar o promotor. O promotor agora não exige mais. Mas aí quer perguntar, Lucas? Não. Aí o traficante chega nele e diz assim, olha, você vai assumir, né? Tô aqui 100 mil reais para você não me processar. Ele recebeu? Recebeu. Ó, solicitar ou eu receber. Ou se ele chega no traficante e diz assim, olha, quer me dar 100 mil para eu não continuar o processo? Ele está solicitando, está só pedindo. Você vê que a diferença, a linha que divide os dois é muito tênue, né? Então, por isso que assim, na prova ele não vai dar uma palavra diferente, ele vai dar ou solicitar ou exigir. Então solicitar, você sabe o que é? E o exigir é? Concussão. Então aí o cara vai lá e dá, olha, vou te dar 100 mil para você não receber. Ele recebe e aí ele faz o quê? Deixa de praticar o ato. Beleza. Outra coisa, se a pessoa diz assim, olha, só faz a promessa. Ah, se você receber, eu vou te dar 100 mil, então não me processa. Ele vai e não processa. E a pessoa não pagou, não tem problema. Se ele deixou de praticar o ato só por causa da promessa, já cometeu esse crime. Entendeu? Aceitar a promessa de tal vantagem. Esse artigo aqui ele vai ter mais informações. Pessoal, vamos fazer a leitura novamente? E outra coisa, não precisa já ter tomado posse ele, mesmo que seja antes. Então, assim, o que tem de peculiar esse artigo? É a promessa, que não tem como ter a promessa lá na concussão? Não, porque ele já está exigindo, tá? É a promessa e ainda que antes de assumir o cargo. Então, se vocês, depois que passar, pegar dinheiro do cara para não dar andamento no processo que a mulher dele moveu de pensão, vocês estão cometendo aí, ó, corrupção passiva, tá bom? Vamos fazer a leitura novamente? Valendo! Solicitar ou receber para
é qualquer vantagem. Qualquer vantagem. Não precisa ser realmente dinheiro. Vou dizer assim, olha, eu tenho uma empresa, eu vou te dar o cargo de gerente da empresa para sua filha. É uma vantagem. Entendeu? Qualquer vantagem que a pessoa aceitar para deixar de cumprir o ato dele de ofício, aí ele está incorrendo desse crime. Entendeu? Todo mundo entendeu a dúvida dela? Mais alguém? Essas situações que acontecem em prefeitura, que cargos que não são comissionados. Peraí, vamos voltar. Acontece em prefeitura, normalmente, os cargos que não são comissionados, que não tem o concurso público. Que não tem concurso? Não tem, que não são comissionados. Não, são comissionados. São Não. comissionadas sem concurso. Isso, comissionado, isso. Quando troca o prefeito, aí normalmente eles correm o risco de sair. Sim. Sim. Então, eles podem também isso daí, vantagem. Porque assim, a pessoa, por ter aquele poder, ela coloca outra pessoa ali dentro. Mas aí você tem que ver se vai se enquadrar nisso. Vamos dar só um exemplo. De repente o prefeito fala assim, olha, eu vou te nomear para você Isso. pegar o imperador da minha casa e tirar. Aí ele está aceitando uma vantagem. Entendeu? Tá bom? Então você tem que pegar assim enquadrar nesse contexto. Mais alguma dúvida, gente? Próximo. Olha ele, gente. Vamos lá? Parágrafo primeiro. 1, 2, 3. A pena é livrada de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Gente, olha só. Qual que é o primeiro artigo do caput desse parágrafo aí, desse artigo aí? Do caput. O caput é o que está o número, 300, 200 e alguma coisa. Qual que é a primeira palavra? Solicitar. Solicitar. Ou não, para cometer o crime, gente, basta ou já cometeu corrupção passiva. Tá? Só solicitar ou receber já cometeu. Mesmo que você não faça, eu peguei o dinheiro e enganei ele. Esquece. Você cometeu o crime. Agora, se além de solicitar e receber, você deixar de fazer o que você deveria fazer, aí a sua pena vai aumentar de 1/3. Tá? Você vê que tudo foi 1/3 até agora, galera? Dá pra lembrar, né, na hora da prova? Gente, quando vocês chegarem em casa, vocês vão pegar os exercícios e vão fazer. Vocês vão ver que delícia. Depois, quando a gente tem assim essa noção. Oi? Você é apaixonado, não é por isso? Eu Percebe. Próximo. Tem exercício aqui? Próximo. Tem exercício não, né? O exercício está na outra apostila, gente. É, Nota que está 2.000 e poucos exercícios. Essa aqui, ó. é uma apostila só de exercício? Gente, a apostila que a gente usa, que eu recomendo pessoal, no site vende. É a apostila Solução. Ela é baratinha. Tá? Aí vocês. Eu comprei, né? Eu comprei. Não é público. Não, eu comprei. Eu comprei no. Aí você tá fazendo uma... Mas eu tô recomendando a todo mundo que compra. Quem já comprou, vamos continuar utilizando. Quanto é? É R$17 que é a apostila. É a apostila Solução. Deixa eu mostrar aqui pra quem tá. Deixa eu ganhar a merchandising da Solução, ó. É a apostila Solução, aí vocês compram e imprimem igual esse aqui, ó. Pessoal, essa apostila está desatualizada, porque ela foi do ano passado, do 2015, eu acho. Deixa eu ver. Acho que foi 2015. E ainda não mudou, aqui é o número de testes. E ainda não mudou o novo CPC aqui. Só que ela é a melhor apostila de exercício que tem, tá? Porque assim, ela é bem básica, ela é basicona. E assim, ela traz a questão, ó, isso aqui são tudo questões, tá vendo? São questões pequenininhas, bem simples, bem padronizadas, ó. Ela é muito boa, e embaixo tem a resposta. E ela tem a resposta? Tem, embaixo tem a resposta, ó. Eu vou estar sendo... Ó, embaixo ela tem a resposta e tem o artigo, tá bom? Se de repente houver alteração no artigo, você dá uma olhadinha se é o artigo vizinho, alguma coisa assim, algum parágrafo. Tá bom? Próximo crime. Vamos ler de novo aqui? Parágrafo 2º. Valendo? Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício ou infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro. Pronto. Gente, tanto faz ele praticar uma coisa que não era para fazer, né? Eu
dou dinheiro para você o promotor processar o meu vizinho que está me enchendo o saco. Ele vai e pratica um ato, né? Ou então eu dou um dinheiro para ele não praticar ou não me processar. Eu estou corrompendo ele para ele deixar de praticar um ato. Ou então eu mando o escrevente, olha, dá uma segurada no processo, até ele está fazendo um negócio ali. Ele está retardando. Vocês viram a diferença? Então tanto faz ele praticar o ato, deixar de praticar o ato ou retardar o ato que ele deveria fazer. Ó, cedendo a pedido ou influência de outro. Gente, outra coisa. Às vezes, mesmo que ele não receba dinheiro, só de forma porque é amigo, alguma coisa, também já está entrando nisso, tá? Pena, atenção, mas... Pessoal, o parágrafo segundo a gente não leu, ó. O parágrafo segundo, vamos lá, valendo. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro. Aqui já não tem mais a vantagem devida, tá vendo? É só a pedido ou influência de outro, tá? A pena deve ser menor, deixa eu ver. Detenção de 3 meses a 1 ano. E a outra? 2 anos a 12 anos. Você vê a diferença? Então assim, você... não mande meu processo para o juiz agora não, para ele não julgar porque eu estou sem dinheiro para pagar a pensão. Se você fazer isso na camaradagem, o amigo, então você vai ter uma pena menor. Só que o meu vai perder o cargo, né? Ficar aqui todo sábado ralando, perder por causa da besteira, não compensa. Próximo é... Isso tudo entra no processo administrativo? Não, isso aqui é penal. Mas entra também? Claro. Tudo junto? Tudo junto, porque as instâncias... Não, tudo junto não. Você vai ser processado por todos. Então você vai abrir... você vai responder aqui no inquérito na polícia. Penal e Penal. administrativo. Administrativo você vai responder outro. Se uma pessoa foi lesada por causa disso, ela pode entrar com reparação civil. Então você pode ter os 3. Civil, administrativo e penal. Porque as instâncias elas são independentes. Você pode ser condenado em um, absolvido no outro. Próximo. Facilitação de contrabando ou descaminho. Pessoal, aqueles crimes, ó. A gente tem corrupção ativa, não, né? Não, porque depois de crime de Todos eles particular. são exonerados do cargo. Não. Essa pena aqui, Diana, é pena de prisão e multa. A Continua exoneração... no cargo? Então, ele continua até... Só que aí vai ter outro processo administrativo. Pode ser que ele seja absolvido do processo administrativo. Já não ficou perde o provado. cargo. Aí não perde. Depois que sair da Mas pena, quando ele pode faz exonerar. isso, além de ele responder de forma penal, ele vai responder de forma administrativa. Que aí ele pode perder o cargo. Entendeu? Se ele não perder, quando ele cumprir, ele pode voltar pro cargo. Pode. Se não perder, pode. É difícil, né? É difícil. Só se ele praticar uma corrupção ativa lá. Gente, vamos pro próximo. Isso aqui, gente, são crimes cometidos por funcionários públicos, tá? O crime cometido por particular, a gente vai ver daqui a pouco. 318, valendo. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Beleza. Gente, quem é que faz a fiscalização dos transportes das mercadorias no estado, no país? Quem é? A polícia. A polícia geralmente é rodoviária. Quando eu estou transportando uma coisa que é legal, mas sem a nota fiscal de alguma forma, eu estou praticando esse caminho. Vou dar só um exemplo. Eu trago celular, perfume do Paraguai, sem passar na alfândega ou sem declarar. Eu entro com um monte de cigarro. Isso é contrabando ou descaminho? É descaminho? Não, cigarro não é proibido. Não, cigarro não é proibido vender no Brasil. Não é legal o cigarro? Cigarro você pode comprar o cigarro. Agora, se eu entrar com cocaína, é contrabando. Então, o que é proibido é contrabando. O que é permitido é descaminho. Se não tiver nota fiscal. Se não tiver nota fiscal. Esses montes de cigarro que é pego aí dentro do Paraguai. É descaminho? O pessoal é preso. Gente, mas outra coisa, vamos de novo. Só que esse crime aqui não está falando quem pratica o contrabando do descaminho.
Ele está falando quem facilita. É aquele guarda que pega 50 conto para deixar você passar. Isso aqui são crimes do funcionário público. Então, o crime é praticar o descaminho aqui, o contrabando? É o quê? Facilitar. Entendeu isso? Vamos ler de novo? Dúvida aí, vocês? De novo. Quer dizer, se você tiver com alguma coisa legal, aí você paga o dinheiro lá pro cara, ele deixa você passar. Esse é o... Ele cometeu o crime de facilitação e você cometeu o crime de contrabando. Entendeu? É diferente, ele responde por um, você por outro. Dúvidas? Vamos ler de novo? Valendo! Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. É crime comum ou próprio? Próprio. Ele tem que facilitar como, gente? Com infração. Se o escrevente vai e facilitar, ajuda a pessoa a carregar para ele ir embora, não tem nada a ver. Tá? É quem tem o dever legal de coibir e não coíbe. Tá bom? Próximo crime. Prevaricação. Isso aqui cai muito. Gente, lembre dos nomes dos crimes, tá bom? Vocês precisam lembrar do nome dos crimes. Valendo! Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Perfeito. Qual que é a diferença disso aqui para a corrupção passiva? Solicitar ou receber, que é retardar ou deixar. Beleza. De quem é o interesse na corrupção passiva? Do particular ou do funcionário público? Não, o interesse. Quem é que se beneficia quando ele deixa de praticar o ato? É o particular. E quem se beneficia aqui? O próprio funcionário público, não é isso? Então vocês veem a diferença aí do crime de corrupção ativa para o crime de prevaricação? Então, prevaricação é para o interesse pessoal do próprio servidor, né? E o crime de corrupção passiva, ele deixa de fazer o ato, praticar o ato funcional, recebendo vantagem ou promessa de vantagem de um particular em interesse do particular. Perceberam aí a diferença? Vamos ler de novo? Valendo! Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pronto, vou dar um exemplo aqui. O policial ele tem que abordar o carro e fazer uma vistoria. Tem um caminhão de carga ali. Aí o chefe dele manda ele ir. Vai lá, aborda, vê a documentação e revista a carta. Só que ele tem um almoço na casa da mãe, né? Aí ele vai separar o documento e ele deixou de fazer um ato que era para ele fazer, não é isso? Ele está prevaricando. Tá? Então ele está prevaricando. Prevaricar é isso, é o funcionário público deixar de fazer aquilo que ele devia fazer para satisfazer o interesse próprio dele. Tá bom? Oi. Não, mas a gente teve um caso com um policial rodoviário. O caminhão da Alessandra, ele tombou lá na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Quando a gente chegou lá, ele nos atendeu e falou assim, o caminhão tá aqui do lado, a gente foi ver. Aí ele entregou pra gente o chip, tanto do rádio quanto do celular. Aí eu falei, ele falou assim, encontrei esse chip aqui. Aí eu falei, o senhor encontrou às 2 horas da manhã na rodovia? Eu falei, o celular e o rádio? Ele falou, não sei se eu encontrei esse aqui. Então assim, ele por ter o poder, ele pegou o celular, pegou o rádio, porque como que bandido saqueando carga e tudo, ia abrir um celular e abrir um chip e jogar ele no meio. Então assim, e toda vez que a gente chegava, ele queria que a gente saísse dali, sabe? Ele queria que a gente ficasse perto, jogou os discos do tacógrafo no lixo. Nossa, muita coisa. Então assim, infelizmente a gente encontra muito disso aí. Tem. Você tá falando, a gente vendo, e eles por causa da autoridade, por causa do cargo que eles têm, eles Se impõe, né? E não é nada, né? Mas como que um particular entra no processo? Gente, aí é questão de prova. Aí pra você provar é que é difícil, né? Mas é muito mais fácil eles provarem contra a gente. É bem mais fácil. Até porque basta só ele falar porque a palavra dele tem fé pública. Foi essa mesma coisa. Eles pegaram o carro inteiro. Então beleza. Didaticamente falando, que crime ele cometeu? A gente acabou de ver. Não, a gente viu hoje já.
O funcionário público que se apropria do bem, de que tem posse em razão do cargo, comete o crime de Peculato. peculato. Aí ele chegou lá e falou assim, ó, ele perguntou, e as rodas, o som? Ah, então, a gente trabalha e ganha pouco. Ele ainda falou assim, a gente trabalha e Cara ganha de pau, né? Tava Pô, sem como a ele prova. confessou, diminui a pena. E a prova, quem é que faz? Bom, gente, mas então, vocês conseguiram, vocês têm que pegar o caso concreto, pegar as palavras e ver o que mais se enquadra no caso. Nesse caso aí é peculato. Próximo. Artigo 319A. Valendo. Deixar a diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou celular que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Que ridículo esse parágrafo. Não, Diana, não é não. Isso aqui sabe o que é? Vale a pena. Mas eu Às devia vezes a mãe ter, ela usa. porque E multa. todos os presos nas penitenciárias brasileiras têm telefone, tem um monte de coisa. Ó, deixa eu fazer uma coisa. Isso aqui, gente, ele se enquadraria no primeiro. Mas talvez para reforçar, fizeram um parágrafo a mais para dizer, olha, o diretor de penitenciária que faz isso também comete prevaricação. Tá bom? Então, ó, pode ser que caia na sua prova. É bom que caia essas coisas. É bom esse parágrafo não é ridículo, esse parágrafo é ótimo, porque vai pegar essa concorrência que não estudou e ó, tchau. Não tô falando disso tudo, tô falando de aplicável. Eu sei. Artigo aplicável. Olha só, gente. Cai na prova assim. O diretor de penitenciária que faz isso, comete o crime de prevaricação. Às vezes a gente não consegue ligar o texto ao nome do crime. Então, justamente por causa desse tipo de coisinha. Por isso que a gente tem que sempre estar olhando o nome do crime relacionado à conduta da pessoa. Tá bom? Próximo. Condescendência criminosa. Que bonito isso aqui, ó. Feminino? Esse crime é lindo. Vamos lá. Olha que tão bonito. Podia nem ser pena, né? Podia nem ser crime. Vamos lá. Valendo. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Beleza. Pessoal, quando vocês tomarem posse e for exercer o cargo de vocês vão ter os chefes de vocês. Se vocês cometem um crime, os chefes de vocês são obrigados a aplicar a pena quando vocês cometem uma infração. Dependendo do tipo de pena, ele não pode, tem que ser o chefe dele, certo? Pronto, suspensão eu acho que é acima de 30 dias, ele não pode, tem que ser o outro chefe dele. Tem crime que é só o presidente do tribunal para poder. A demissão é o presidente do tribunal. Quando o chefe de vocês descobre que vocês fizeram um crime, ele tem a obrigação de punir vocês. Direto. Sem levar nenhum. Pronto, porque a pena de advertência ele pode dar. Sim. Pronto, então ele tem que aplicar. Ou se ele não pode, ele tem que encaminhar, tem que relatar e encaminhar para o chefe dele para que tome as providências. Se ele não fizer isso, ele vai ser condescendente com o seu crime. Condescendente com você. É por isso que o nome do crime é condescendência criminosa. Tá? Então esse crime é praticado pelo chefe que deixa de punir o subordinado quando ele comete uma infração. Entenderam? Quem distoria esse crime? Como assim? O próprio chefe, né? Ele vai dizer, eu errei. Como assim? Eu cometi um crime, porque isso aí é para um chefe. Isso. Ele vai dizer, ó, eu cometi um crime. Não, aí alguém vai ter que descobrir, né, Diana? Investigação, de repente estourar a bomba lá, o funcionário. Aí o funcionário descobre, fui eu. E o chefe sabia. Aí vai dizer, por que você não fez nada? Aí ele vai É responder o também. chefe dele que vai Porque ele responde pelo lado dele. Pronto, ele vai responder que ele praticou peculato. Aí amanhã, pronto, amanhã vai de conta que o Silas arruma uma filmagem que mostra os policiais roubando a roda do carro dele. Aí ele vai lá e processa por peculato. Na hora que o delegado está ouvindo lá o policial que roubou a roda, ele fala assim, mas o capitão sabia. Aí o delegado chama o capitão dizendo, por que você não fez nada? Aí autua ele também por condescendência criminosa. Você vê que o chefe aqui, se o chefe roubar junto, vai praticar o mesmo crime do outro. Né? Agora, se o chefe deixar de punir quem fez a coisa errada, ele pratica condescendência criminosa. Ele vai ser condescendente com o delito do outro. Todo mundo entendeu isso?
Entendeu? A antecedência é 15 dias e um mês. Detenção de 15 dias a um mês. Baratinho, né? Só tem que rapar a cabeça, né? Meus cabelos grisalhos, nossa. Advocacia administrativa, valendo. Segura, pessoal. Com firmeza, que é pra decorar, tá? Valendo. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Beleza. Deixa eu dar um exemplo. Gente, patrocinar, o patrocínio é aquilo que o advogado faz, tá? Deixa eu dar uma palavra aqui para entender. É você pelejar a causa do outro, né? Pelejar a causa do outro. Nesse caso aqui, você está pelejando a sua própria causa, dentro do seu setor de trabalho. Não pode. Isso é advocacia administrativa. Por quê? Porque é claro que você vai dar grande causa para você. É muito simples, né? É muito fácil. Então você vai lá e patrocina a sua própria causa. Você vai lá e você mesmo entra com a ação, você faz a defesa, você que ajuda a prova e você que julga. Ou então seu amigo lá. Não pode. Ó, patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de Você funcionário. não pode levantar as provas do seu favor? Pode, Diana, mas é assim, olha. Deixa eu dar só um exemplo. Várias coisas que você pede na administração Não, é pública. porque Aí, pronto, você. Ó, deixa eu só dar um processo exemplo. administrativo, quando eu estudei, você pode levantar a sua própria defesa. Sim, mas uma coisa é você fazer sua defesa, você entregar a sua, outra coisa é você fazer o patrocínio, você fazer, você advogar a sua causa. Entendeu? O patrocínio é como você advogar, Entendi. entendeu? E aí não pode funcionar público fazer isso, tá? No penal, né? Não, serviço público, é crime. Não, mas eu sei, assim, no direito penal. Não. No administrativo pode. Diana, entenda uma coisa, a conduta é na administração pública. A conduta. Então você, em qualquer setor da administração pública, você vai patrocinar a sua causa, você vai advogar para você mesmo, certo? Não pode. Se você fizer isso, você vai responder criminalmente. E você pode responder civilmente se causar um prejuízo. Você pode responder administrativamente. Entendeu essa distinção? Entendeu? Porque se você for pensar assim, só no criminal, então eu vou pensar que é só no fórum criminal. E não é. É na administração pública inteira. Entendeu isso? Vamos ler de novo, gente? 1, 2, 3, valendo! Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Entenderam, gente? Você tem que aproveitar da sua qualidade de funcionário para fazer isso, tá bom? E nesse caso, eu acho que a dúvida da Diana é assim, ó, porque quando você se defende para a esfera administrativa, você está se defendendo quanto às coisas referentes à sua função. Nesse caso, ele coloca um interesse privado, não tem nada a ver com a minha função, mas eu me valho da minha função para me favorecer nesse caso, entendeu? Você pega algo que é particular, leve e se beneficia pelo seu cargo que é público. Ó, gente, Eu isso acho que aqui, é ó, isso aqui é assim, na verdade você aproveita do cargo e você tem vantagem. Isso aqui, gente, não é que você não pode fazer nada na administração pública, uma conta de água veio errada. Eu não posso ir lá, se eu trabalhar no SAI, não vou dar entrada. É claro que vou dar entrada para corrigir. O problema é que, dependendo do cargo que a pessoa exerça, ele não pode advogar para ele mesmo lá. Por quê? Porque ele vai se beneficiar disso. Ele tem interesse próprio nisso. Então, é tanto que quando você... Igual, eu sou advogado, só que como eu trabalho no tribunal, eu não posso advogar. Nem para mim, nem para outra pessoa. Você Entendeu? sabe mais ou menos, às vezes, como uma auditoria. Eu não posso auditar o meu próprio departamento. Não, mas você não pode advogar. A palavra certa é advogar. Patrocinar é advogar. Entendeu? Patrocinar é advogar. Agora, e se o interesse é ilegítimo, aumenta a pena, tá vendo? De 3 meses a 1 ano, além de multa. Se o interesse é legítimo, a pena é de 1 a 3 meses.
E se o interesse é ilegítimo, então vocês dão uma sublinhada nessa, se o interesse é legítimo, que tem aí uma causa de aumento. Não, aqui é uma qualificadora, tá bom? O primeiro é qualificado nesse caso. Violência arbitrária. Esse crime é lindo também, gente, olha. Violência arbitrária, é como se fosse uma legítima defesa, parecido. Vamos lá? 1, 2, 3. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Eu passei para PM. Ah, você está fumando maconha na rua, vagabundo? Pá! Tipo assim, mesmo que ele não assumiu, precisa fazer aquilo? Tem alguma necessidade de fazer aquilo? Não. É uma violência arbitrária. Gente, uma coisa arbitrária é uma coisa ilegítima. Tá? A arbitrariedade é uma coisa que a administração pública não autoriza nenhum agente público a fazer isso. A arbitrária é aquilo que eu faço, o que eu penso que eu quero do meu jeito, do meu gosto. E na administração pública existe o princípio da legalidade. O funcionário público só pode fazer aquilo que a lei manda. Tá? Quando ele faz do jeito dele, ele está agindo com uma arbitrariedade. Não pode. Tá bom? E se nessa arbitrariedade ele cometer violência, então ele comete o crime de violência arbitrária. Tá bom? Isso aqui é um crime de funcionário público. Tá? Ó, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Se o particular comete esse crime aqui, comete essa mesma conduta, vai lá e mete o soco no cara que está fumando maconha, qual crime ele cometeu? Mas existe crime de agressão? Que é? Não, violência arbitrária funciona pública. É só violência. Qual que é? Lesão? Oral. É isso aí. Abandono de função. Pessoal, todo mundo entendeu o outro crime lá? Eu acho que ele vai terminar hoje, né? Falta muito aí. Para o outro capítulo? Não, para terminar direito penal. Fala. Sério? Eu podia sair daqui só depois de terminar. 3 páginas. 3 páginas. Vai dar cedo aí, que hora é? Não. Nossa! Só foi lá 20 para 1. Passou rápido, né, gente? Mas deu pra gente aproveitar bastante coisa, né? Foi bem produtivo. Eu acho que vai das 9 às 5. Das 9 às 5. A gente fazia. Tem que trazer o meu filho aqui, então. A gente fazia das 9 às 5 no outro cursinho que a gente fez aqui. Nossa, Foi? Não, era puxado. Mas como ele tem muito tempo, gente, só que vocês chegam em casa, vocês vão continuar estudando, tá? Vocês almoçam, descansam, vocês vão pegar agora o caderninho e ó, responder todas as questões. Mas Samuel aqui, né, Samuel? Oi? Samuel não vive. Não, mas se você quiser passar, gente, é 3 meses, sacrifica, né? Mas é como que Mas só que é difícil. Ó, chegar lá. gente, ó, eu vou só dar um conselho. Não façam o impossível, façam o que vocês podem, mas o máximo que vocês puderem. Tá bom? Boa! Ó, a partir de segunda-feira dá pra me estudar, dá 1 até 5h30, porque tá todo mundo na escola, ó, que faz. Pronto, dá pra você ficar ouvindo. A partir de Ou então, segunda-feira, enquanto você mas tá com eu- os filhos na escola, vocês põem um fone no celular, todo mundo tem um celular com fone aqui. Põe o fone no celular e fica ouvindo a matéria e cuidando da casa, né? Pega a vassoura na mão e fica só guiando eles Não, aqui. primeiro tem que gravar, né? Gente, ó, sábado eu quero todo mundo aqui com direito penal e processo penal gravado. Todo mundo se compromete a fazer isso? Tá? É assim, ó, tudo. Processo penal? Não, dá tempo. Gente, 1 hora vocês gravam muita coisa. Ó, a gente explicando aqui, ó, tanto que demorou. Mas não pode pegar as aulas do YouTube. Não, vocês têm que gravar com a voz de vocês. Você vai ler. Lendo. Vocês baixam um appzinho de gravação, aí vocês vão gravar. Gravar tudo, tá bom? Penal, processo penal. E não pode pegar do outro, cada um tem que gravar o seu, tá bom? Oi? Você grava e passa pro computador. Pega o do Igor. Gente, ó, deixa eu falar outra coisa. Quando vocês estiverem gravando, vocês falam assim, ó, não esqueça que aqui é um sexto. Falar pra vocês, né? Tipo, dando aula. Eu fazia assim quando eu estudava no TJ, tá? E aí isso ajuda a lembrar, isso fica marcado. Aí, em algumas palavras, vocês cometem crime de responsabilidade, que aí vocês gravam. Depois que vocês gravar, gente, vocês vão, amanhã fica caminhando, ó, pra aquilo ali, ó.
Então, mas ó, isso. Eu quis ter primeiro os Então, quatro. ó, os filhos dá muito mais trabalho do que estudar, sabia disso? Ah, com Ah, certeza. com Se certeza. for a Mel ainda, né? Vamos voltar aqui, gente? Já. Próximo. Abandono de função. Amor, tá tudo certo aí? Tá. 1, 2, 3. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Pronto, gente. Você tá lá Vou dar só um exemplo. Tá o cara da agente da fronteira lá. Ele pega e vai pro bar e deixa o cargo público lá. Vem chover um exército forte. A Venezuela. A Venezuela está ali. Ele pode cair que sozinho na fronteira. Não, mas então, gente, o funcionário público, gente, ele é o guardião além do setor dele, né? Dos bens, ele tem a obrigação de zelar, de cuidar, de proteger o patrimônio público. Se ele abandona a função dele, ele está expondo ali o patrimônio público a risco de roubo, de furto, de tanta Foi a coisa. situação que aconteceu no Espírito Santo? Isso se enquadra isso? Não, porque eles são militar tem outro crime. É mais sério que o militar. É mais sério? É muito mais sério. O militar tem o código deles próprios. Militar não pode É. nem fazer greve, né? Não pode. O militar não pode fazer greve. Vamos sair comigo, né? Lá. Então, e vão ser demitidos. Se fosse São Paulo, o Alckmin já tinha. Lembra do metrô que os caras fizeram greve ao Alckmin e demitiam um monte? O Alckmin é? Correta? Oi? Mas teve uns que foi já. Que foram reintegrados, mas até, ó. Né? E quantos não perderam realmente o cargo? Mandou voltar, não voltou, ele demitiu. Já era. Vamos lá de novo, gente. 1, 2, 3. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Tá vendo a pena, gente, como é baixinho? Ó? De 15 dias a? Um mês. Agora, olha o detalhe. Todo mundo ali no parágrafo primeiro. Valendo. Se o ato resulta prejuízo público. Pena. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vocês viram a diferença? Ó, tá vendo aqui, ó, de 3 meses a 1 ano? Então o juiz vai ver dependendo do prejuízo. Se for um roubo de uma caneta, né? Bom, e o próximo parágrafo segundo. Valendo. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, Pena detenção de 1 a 3 anos e multa. de 1 a 3 anos. Vocês viram como ele vai aumentando aí a gradação dependendo do risco que o abandono expõe? Tá vendo? Fácil essa aqui também, né? Pessoal, vocês viram como o direito penal é fácil de estudar? Não é bem simples? Olha, é a melhor, a mais gostosa que tem. Eu trabalho com isso aqui o dia todo, só que cansa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Gente, quando vocês tomar posse, só vai começar a trabalhar depois que vocês entrarem em exercício e assinar tudo direitinho, tá? 324, valendo, com força. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-las sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Vou dar um exemplo. Todo mundo vai passar aqui para escrevente, amém? Amém. Amém, meu irmão? Amém. Aí você passou, tá lá todo empolgado, pega a caneta, bota lá no meio dos braços, vai lá pro balcão atender o povo. Não pode. Isso é crime ainda mais. Você vai perder o cargo. Então, assim, só pode entrar em exercício. O que é exercício? O que é tomar posse? Tomar posse é você ir lá no RH e assinar o termo de posse. O que é exercício? Você começar a trabalhar. Então tem a posse, tem o exercício. Você só pode entrar em exercício depois que você for autorizado a entrar em exercício. Geralmente depois de quê? Da posse. Você toma posse, pega a cartinha do RH e vai lá entrar em exercício. Não é assim, Cláudia? Se você começar a fazer isso sem tomar posse, sem nada, isso é crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Só que isso aqui, gente, não é um exercício de qualquer pessoa. É um exercício de pessoas que já passou no concurso. E que ele vai ser habilitado para... Não é qualquer um que entra lá e fazer isso. Mas Não. tem um prazo, não tem, Samuel? O quê? Na posse para exercício tem um prazo. Tem, 15 dias. 15 ou 30? 15, né? 15, 15 tem 30 dias. Só que assim, ó, isso é no direito administrativo federal. No direito administrativo estadual, a gente tem que ver as normas
como que funciona. No Estatuto do Servidor, tem isso também. Às vezes é igual, às vezes muda. Então, gente, esse crime aqui é crime comum ou próprio? É crime próprio. Por quê? É o funcionário público que foi aprovado no concurso que vai tomar posse, né? Outra coisa, esse funcionário pega é demitido. Ele fala assim, daqui eu não saio. Quero ver quem me tira daqui. Começou a trabalhar depois da demissão, que ele saiu de área oficial que está demitido, comete também esse crime. Tá bom? Ah, foi transferido. Não vou. Minha mãe me morra se eu for. Comete esse crime também. Tá bom, gente? Vamos ler de novo? Dúvida aí? Dúvida? 324, Tefa. Valendo. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Você viram todas as hipóteses aqui, ó, tá bem? No finalzinho. Dúvidas sobre esse artigo, gente? Não. Bem facinho, né? Vamos pro próximo. Pena de detenção de 15 dias a um mês, sabe como também é uma pena baixinha, né? Violação de sigilo funcional. Valendo. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Pessoal, sigilo. Vou só dar um exemplo. Eu trabalhei, antes de eu entrar no tribunal, eu trabalhei na Câmara e antes da Câmara eu trabalhei no CTA. CTA é o Departamento da Secretaria de Saúde que faz tratamento de pessoas que têm hepatite e HIV, doenças venéreas. E aí eu tinha assim a lista de todo mundo que tinha HIV em Guarulhos. Todo mundo. De repente, minha prima começou a namorar uma pessoa. Aí eu vou lá, peraí, esse camarada aqui, cuidado. Aí eu vou lá e falo pra ela, é quebra de sigilo funcional, não pode. Não pode. Tá? Aquilo que você sabe, assim, se de repente eu não trabalho lá, mas aí eu fiquei sabendo que a pessoa tem AIDS, e eu falo, isso não pode até ser outro crime, pode até ser difamação. Mas se, por exemplo, se você deixou de exercer a função, você sabe. Mas era em razão do cargo. Eu sabia. Mesmo assim. Mesmo assim, porque é em razão do cargo que eu exercia. Entendeu? É em razão do cargo que eu exercia. Aqui fala fora da função? Não. Não, né? Mas pode ser que talvez se enquadre aqui. Ou em difamação também, dependendo. Tá? Então, gente, é assim, aquilo que eu sei em razão do cargo que eu exerço. Tá? Pronto, vocês quando for por fora, vocês vão pegar lá os processos de família. Então, vocês vão saber quanto que seu vizinho ganha. Agora, se você chegar no outro, olha, fulano ganha tanto. Aí é uma quebra de sigilo funcional. Normalmente acontece dentro de empresas privadas. Então, muita gente vai. Se fosse crime, né? Se fosse crime, seria Foi o que ótimo. aconteceu com a morte da Da Marisa, pronto. Só que lá não é funcionário público. Aqui é crime de crime cometido por funcionário público. Tá? Mas Lá é quebra de sigilo, né? é quebra de sigilo. Aí ela responde porque o CRM tem a lei, os códigos deles, ela responde no CRM, ela responde perante. Às vezes o próprio hospital tem o estatuto do funcionário dentro do estatuto. Nossa, mas ali foi forte, né? Quando falou que bola, essa... Não, ali foi. O problema. Gente, ali era tudo médico, era grupo de médicos do WhatsApp. Entendeu? Se fosse grupo só dos médicos. Se fosse eu que fosse julgar esse caso, eu vou ser bem sincero. Eu não consideraria aquilo como se fosse uma quebra de sigilo para, tipo assim, espalhar. Entendeu? Porque ela está discutindo entre médicos. Entendeu? Eu, se fosse julgar esse caso, claro que uma indenização claro que cabe, mas não a pessoa responder criminalmente por causa disso. Eu absolveria ela do crime. Mas questão ética. Mais questão ética. Aí o CRM que se vire. Mas eu não consigo ver crime naquilo ali. Nossa, eu comprei briga quando eu falei isso. Mas assim, eu não consigo, naquele negócio da médica, da análise. Se o advogado for esperto, pegar um advogado bom, ele vai levantar isso. A circunstância do caso. Isso aqui, gente, é quando eu quero sigilo.
quebrar sigilo, primeiro eu tenho que definir o que é quebrar sigilo. Deixa de ser sigiloso, tudo bem. Mas entre quem eu posso fazer? Entre quem eu posso comunicar isso? Mas dentro desse... Se são todos médicos, se estão todos médicos. Não, mas aí dentro desse Mas a questão servidor foi... público. Se eu for juiz, eu não enquadro ela nisso aqui. E se ela fosse servidora pública? Mas a questão foi que de uma forma ou de outra vazou e não... Então, mas aí, só que aí vazou por quê? Tem que ver qual que é a participação dela nesse vazamento. Ela teve culpa? Teve. Então, puna ela de alguma forma, mas não como um crime Qual foi o crime que ela cometeu, que estava falando que eu não lembro? Quebra de sigilo. Não tem quebra de sigilo. Foi... Porque as imagens foram divulgadas, né? Ela divulgou as imagens. Não, ela divulgou as imagens. Ela divulgou o diagnóstico. Ela divulgou o diagnóstico. Então, eu não puniria ela nisso aqui, ó. Porque, gente, naqueles grupos, o médico discute, às vezes, tudo bem que pode ser grupo de faculdade, mas às vezes eles podem discutir um caso clínico, uma prescrição. Oi? mas o outro... Não, mas ela responde, tem o crime certo que ela está respondendo. Mas o outro falou que ela morresse logo. Quem? Não, então, mas aí, um infeliz que estava no grupo. E o outro retardado foi lá, deu o print e publicou. Né? No mínimo, perdeu a namorada para esse cara no tempo da faculdade. Mas é crime desejar todo mundo? Não. Aí Não é crime. Agora, aquela pessoa que deu o print e publicou, isso aí eu consideraria como um crime. Porque ele quebrou, sim. Ele quebrou o sigilo. Eu poderia argumentar, se eu fosse advogado da médica, eu não sou. Mas o que eu daria? Se ele me consultasse, eu não posso também aconselhar porque eu sou funcionário público. Mas se for, a gente, isso aqui é didático e tal. Se eu fosse aconselhar. Se a pessoa fosse aconselhar. Se eu não fosse funcionário público e fosse advogar para a médica, primeira coisa que eu ia falar, aquela área é restrita, não é pública. Existe sigilo dentro daquele grupo. Segunda coisa, aqueles profissionais são médicos. Naquele grupo se discute diagnóstico, prognóstico, medicação, prescrição. Então, assim, aquilo pode ser considerado como uma extensão da área de trabalho. Do mesmo jeito que ela pode se reunir com colegas numa mesa e discutir o caso sem ser considerado quebra de sigilo funcional, aquela discussão dentro do ambiente virtual pode ser considerada uma sala de reunião. Mas como eu não sou, eu não vou falar isso. Tá bom? Próximo qual que é? Tem parágrafo nisso aí, gente? Sim. Nas mesmas penas desse artigo incorrem quem? Parágrafo 1º. Valendo. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Pronto. Quando eu trabalhava no SUS, eu tinha senha para fazer o cartão SUS, né? Se de repente há um parente meu que quisesse ir lá em Sergipe fazer o cartão SUS, eu assim, ó, toma minha senha, entra aí e faz o cadastro e você imprime. Isso aí daria esse crime, tá? Que eu vou facilitar ou permitir que uma pessoa ingresse no sistema de dados do governo sem autorização. Essa pessoa não pode, ela não tem autorização. Se ela entrasse sozinha, sem a minha autorização no sistema público e inserisse dados que não seriam verdadeiros, qual seria o crime? Inserção de dados falsos. Não é isso? Tá vendo como o crime leva você para o nome dele? Tópico 2, inciso 2. Também incorre na mesma pena. Quem? Se realiza indevidamente do acesso restrito. Tanto eu que dei a senha, como a pessoa que pegou a minha senha e entrou no sistema, vai responder pelo mesmo crime, incorre na mesma pena. Parágrafo 2º, valendo. Se a ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem. Pena Reclusão de 2 a 6 anos de multa. e multa, né? O outro, qual que é a pena? Detenção de 6 meses a 2 anos. O outro, além de... Esse aqui é detenção e esse aqui é reclusão. De 2 anos, olha como aumenta, se causar prejuízo, não é isso? Se causar prejuízo, a reclusão é de 2 a 6 anos e multa. Nossa, é coisa. É
coisa. Tem que abrir a cabeça. Não, mas isso aqui é tudo muito lógico. Gente, a parte do direito é a parte mais fácil. Isamara está fazendo concurso de analista administrativo, aí cai as coisas da área dela, administração financeira, orçamentária, tributária. O direito ela vai muito bem, quando chega na área dela, ela vai mais mal do que no direito, você acredita? Por quê? Porque o direito é muito lógico, é aquilo ali. Se você vir uma vez e separa uma palavrinha-chave que te ligue com aquele nome do crime, já era, você matou a questão. Tá? E principalmente o tribunal, que cai do jeito que está aqui, eles invertem, ó. Tipo assim, ó. Constitui crime de violação do sigilo de propósito de correspondência, não devassar o sigilo, ele faz isso. Concorrência. Entendeu? Aí, concorrência. Vamos lá para o próximo crime. Violação do sigilo de propósito de concorrência. Gente, essa concorrência aqui é aquela licitação. Na licitação, quando a prefeitura quer comprar lápis e caneta, o que ele faz? Ele pega o edital e diz, olha, estou comprando lápis e caneta. Quem vender, venha participar da concorrência. O que ele faz? Essas pessoas que querem comprar, ele não diz quanto ele vai pagar, ele escreve no envelope o valor que ele está vendendo, lacra o envelope e entrega para o funcionário público. E aí depois ele vai abrir todos e vai ver o mais vantajoso. Né? É assim que eles fazem. Se de repente um funcionário público vai lá, abre o envelope, vê o valor que tem e manda o amigo dele oferecer por preço menor para ganhar a concorrência, ele vai estar incorrendo nesse crime. Vocês entenderam isso? Sim. Vamos fazer a leitura então do caput? Valendo! Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pronto, tanto faz eu abrir o envelope, como eu pego o envelope e dou para outra pessoa. Tá bom? Detenção de... funcionário público. Que é isso? Ah, tá. Olha só, gente. Agora ele está dizendo quem é... Vocês perceberam? Esses crimes que a gente acabou de ver, ele é crime próprio ou comum? Pode ser cometido por... Pronto. Então, quem comete esses crimes são os funcionários públicos. Agora, quem são funcionários públicos? É só quem já tomou posse? É isso que a gente vai ver agora. É o que esse artigo fala. Valendo! Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Valendo! Precisa receber salário, só é funcionário público quem recebe salário do público? Não. O mesário recebe salário? Ele é equiparado a funcionário público? Sim. O jurado recebe salário? Ele é equiparado a funcionário público? Sim. Se o jurado recebe dinheiro ou aceita promessa, se o jurado aceitar promessa de vantagem para absolver o condenado, qual crime ele comete? Se ele aceita receber vantagem pessoal indevida para absolver São passivas. corrupção passiva. E se ele exige? Corrupção, Se ele exige a corrupção. E quem paga? A gente vai ver ainda. Tá? É corrupção ativa. Vocês entenderam, pessoal? Não precisa tá lá todo dia. Pode ser uma vez que ele foi na vida. Pronto, o jurado. O jurado vai uma vez e nunca mais foi. Naquele exercício, ele está exercendo uma função pública. Então, quem está exercendo a função pública, para efeitos penais, é considerado funcionário público. Tá bom? Samuel, por exemplo, uma empresa de terceiro que presta algum serviço lá na prefeitura. E esse serviço é de funcionário da prefeitura. Vamos supor, a administração da rede de computadores da prefeitura. Essa empresa presta serviço para eles. Eles vão considerar... A empresa não, mas o funcionário acredita que sim. Vamos tentar ler o artigo para ver se ele fala alguma coisa específica. Mas ele ali, ele tá exercendo uma função pública, né? E olha, você vê que é tanto, pronto, vou dar um exemplo do cara da rede. Ele pode desviar dinheiro do banco público, do orçamento da União. Então é uma pessoa que tem que ser equiparada a funcionário público. Pode quebrar sigilo, pronto, faz de conta que é proposta digital, por e-mail. Entendeu? Entendeu? Então vamos lá. Parágrafo 1º, valendo. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para
típica? É toda a função. Olha só, de quem que é a função de iluminação pública? De saúde, educação. Imagine dentro da própria organização, de cuidar, de zelar, de proteger os dados. É função da própria administração. Isso são funções típicas da administração. Entendeu? Gente, alguma dúvida sobre isso? Vocês entenderam a pergunta dela? Ela quis entender assim, mas e quais são as funções atípicas da administração? Deixa eu lembrar uma. Faz de conta que aqui tem um conselho de amigos do bairro. Aí vai fazer um show. A administração vai deixa eu ver. Vem o prefeito dar uma palestra. Isso é uma função típica dele? Não é uma função típica. Tá? É difícil de uma pessoa se corromper nisso aí, não é? Então é mais difícil você ver de cometer esse tipo de crime nesse caso. Tá bom? Se bem que quando se trata de político, olha, os caras sabem. Próximo, valendo. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Vale. Se a pessoa exerce cargo de confiança, cargo comissionado, a pena aumenta de um terço. É só na administração pública direta? O que é a administração pública direta? É aquilo que a própria administração exerce a sua atividade. O que é uma administração pública indireta? A administração pública, através de outro órgão, exerce a atividade. Vou dar um exemplo. É a União que paga a aposentadoria? Não. Quem é que paga? O INSS. O INSS é o quê? O INSS é uma autarquia da União. Vou dar só um exemplo. As faculdades geralmente são autarquias. O Banco do Brasil, ele é o quê? Ele é uma empresa pública. O Correio é o quê? Não, o Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista. O Correio é o quê? É uma empresa pública. A Caixa Econômica Federal é o quê? É uma empresa pública. Vocês percebam que essas entidades, quem nomeiam geralmente os seus diretores, os caras de confiança, é o poder público, não é? Porque o poder público ele exerce um controle sobre esses órgãos. E é o poder público que, geralmente o prefeito, o governo, o presidente, que nomeia esses diretores, que faz essas nomeações. O poder público tem controle. Por quê? Porque gira dinheiro público ali. Então, tudo que gira dinheiro público, o poder público tem que controlar. Se esses crimes, a gente está falando de qual crime aqui? Está dizendo que é funcionário público, isso. Se esses crimes são cometidos por essas pessoas que exercem esses cargos de confiança, a pena aumenta de um terço. Por que isso, gente? Porque vocês concordam que é mais reprovável a conduta dele? É uma conduta que causa mais indignação? Não é isso? Olha, a pessoa está exercendo a função de chefe e roubou. Não é mais difícil do que o peão? Não é uma coisa assim mais que a gente deveria esperar menos? Né? Gente, olha, é 13:01. Vamos encerrar por hoje? Sim. Todo mundo entendeu? A gente vai. Agora vai ser o 328. Dos crimes praticados. Pessoal, a gente aprendeu os crimes praticados pelos funcionários públicos contra a administração pública. Na próxima aula a gente vai aprender os crimes praticados por particulares contra a administração pública. Aí a gente vai ver. A conduta é mais ou menos parecida, só que vai mudar o nome do crime, tá bom? Gente, só isso? Vamos fazer oração para agradecer? Sim. Cantar 6 anos lá. Marina, faz a oração agradecendo? Nós te agradecemos, Senhor. Todo mundo diz?